Ativo Cultural entrevista Roberto Viana, ele que é especialista em convênios junto ao governo federal, através do Siconv. E eu trouxe ele aqui para você, produtor cultural, gestor da área da cultura aí nas prefeituras, em organizações vinculadas ao governo, a entender um pouco mais como funciona todo esse sistema de convênios do governo. Mas eu vou deixar então o Roberto se apresentar. Tudo bom, Roberto? Tudo bem, Vitor. É uma satisfação estar falando com você. Obrigado pelo convite, ter me escolhido dentre inúmeras pessoas que também trabalham com o Siconv há vários anos. Fiquei muito grato com o seu convite. Imagina, a gente agradece aqui muito aí a sua disponibilidade e poder bater esse papo aqui junto com os produtores que acompanham o Ativo Cultural. Bom, então, Roberto, eu queria que primeiro você se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua trajetória e onde é que o Siconv entrou aí dentro desse caminho e explicar também, inclusive para os produtores que não acompanham esse sistema de convênio, o que é o Siconv, como funciona esse sistema. Bom, meu nome é Roberto Viana, eu sou servidor efetivo do município de Poço Verde, estado do Sergipe, quando eu comecei em 2009. Já comecei inicialmente com o Siconv, eu comecei trabalhando na parte de captação de recursos junto à Secretaria de Planejamento. Hoje eu desenvolvo um trabalho de assessoria técnica em captação de recursos junto ao governo do estado, através da Secretaria de Planejamento do estado de Sergipe. Ao longo da minha jornada com o Siconv, a gente vai aprendendo um pouco como é feito os trabalhos de planejamento, de elaboração de projetos, para buscar, junto ao governo federal, melhores políticas públicas para os municípios. E através da Secretaria de Estado de Planejamento, ou seja, a gente está invertendo esse trabalho para a Secretaria de Estado poder abranger um número maior de munícipes e municípios beneficiados. Porque, como é que começava antigamente? Antes do Siconv, vários gestores, eles saíam com seus projetos, como dizem, embaixo do braço, com o pires na mão, e saia batendo na porta de ministro, de ministério em ministério, junto com seus parlamentares, seja ele senador, deputado, para tentar, de uma forma ou de outra, conseguir recursos para o seu estado, para o seu município. O Siconv, a partir de meados de 2008, 2009, veio para padronizar, ou seja, dar possibilidades iguais a todos, ou seja, tanto um município lá da região norte como um da região sul, passam a ter conhecimento aos mesmos programas e às vezes não tem condições de estarem pleiteando aquele programa. Possibilitar também maiores transparências, ou seja, como ficou acesso ao público, então tornou-se mais transparente a divulgação dos programas e possivelmente a captação de mais recursos para os municípios. Entendi. Então, na verdade, quando a gente fala do Siconv, a gente está falando de um sistema onde o governo federal diz quais são os programas que ele tem e de que maneira as organizações sociais, prefeituras, governos podem pegar aquele recurso dentro daquele programa específico que ele tem de financiamento. É essa a ideia do sistema? É basicamente essa. Não seria bem financiamento porque geralmente são recursos a fundo perdidos, ou seja, a organização social, o CIP, a organização do terceiro setor, o município, o estado, ele entra com uma pequena contrapartida e geralmente varia em torno de 0,1 a alguns estados 20% do valor do projeto. 0,1 a 20%, isso vale para todo o país e muda conforme... Existem alguns critérios que são estabelecidos geralmente na LDO. Então, ou seja, ministérios das regiões Norte e Nordeste, eles têm eles são diferenciados da região Sul e Sudeste em relação à contrapartida. Municípios com menos de 50 mil habitantes, municípios com mais de 50 mil. Então, na LDO, quando é colocado em votação, quando é elaborada a LDO, já é definido quais são os critérios de contrapartidas para os programas que virem a ser disponibilizados no Siconv.
E que tipo de programas que são disponibilizados? Você poderia dar alguns exemplos para a gente? Assim, a gente tem bastante profissionais que atuam no setor cultural, mas que estão vinculados, são gestores públicos também, trabalham dentro de secretarias de cultura, trabalham dentro de algumas outras pastas em prefeituras de todo o país. Então, quais são os tipos de programas que são colocados dentro desse sistema e que fazem sentido, por exemplo, dentro da área cultural, que a gente possa entender como essa contrapartida da prefeitura que tem que negociar esse valor para poder chegar até esse financiamento via Siconv? Pronto. Tem aberto no Ministério da Cultura, foi aberto no início do ano, fechou agora em março, um programa de fomento à cultura local, onde os proponentes, que é como são chamadas as pessoas que propõem, que elaboram, colocam as suas propostas no Siconv, são chamadas de proponentes, elas podem estar participando e pleiteando recursos via Ministério da Cultura. Outro ministério também que possui algumas atividades turísticas, que é o Ministério do Turismo, e aí no caso do município tem o Ministério das Cidades, tem a Funasa. Então, assim, basicamente todos os ministérios dispõem de seus programas via Siconv. E quem pode fazer convênio com o Estado? No caso, com o governo federal, seriam prefeituras, né, governo estadual e organizações sociais, né? É isso. Exatamente. É isso mesmo. No caso de produtores, o ideal é que eles busquem, de alguma forma, pleitear que a sua prefeitura ou então uma organização social que tenha já precisa de uma habilitação prévia para participar desses programas? O proponente precisa estar cadastrado no Siconv para ter acesso a esse cadastro. Hoje ele é feito, caso o ente não tenha, é feito online no próprio site do Siconv. Você pode entrar no próprio site www.portal.convênios.gov.br e lá tem um link para você poder estar fazendo, ou nos estados através da rede Siconv. Você pode, a maioria dos estados fica com a Secretaria de Planejamento dos estados, tem um coordenador da rede Siconv e aí através dele ele também pode estar fazendo o cadastro das instituições. Não, bacana, porque aí é isso, né? Então, entendendo, por exemplo, que você tem alguns produtores que podem acompanhar, de repente, com esses programas, e de aí, de alguma forma, também pressionar, né? Ou pressionar parece uma coisa um pouco impositiva, né? Mas, enfim, tá junto ali com o secretário da Cultura, demonstrando para a sociedade que existe recurso disponível e que ele pode sim pleitear, de repente, aí uma verba dentro de algum programa específico desses ministérios, né? Seja da cultura, do turismo, enfim, alguns ministérios aí, até mesmo da educação, que são ministérios que transitam muito bem dentro da área cultural e que pode, de fato, trazer recursos aí, entendendo que, inclusive, existe um olhar mais atencioso, até como você colocou, né? Para quem está na região norte, região nordeste, municípios com menos de 50 mil habitantes, existe uma necessidade menor de contrapartida. Então, parece também um ótimo caminho. Me conta uma coisa, como que funciona os processos dentro do sistema? Estou pensando aqui, principalmente, a gente deve ter muita gente que está acompanhando que já conhece o sistema e que já aplica. Então, se você que está aqui assistindo esse bate-papo aqui com o Roberto, coloca aí também como que você utiliza o Siconv, como você vê ele atuando aí na sociedade, quais as dificuldades que você tem, que também a gente vai conversando sobre o tema e também contribuindo com outros produtores que estão em todo o país desenvolvendo novas atividades, né? Mas muita gente já está trabalhando e ao mesmo tempo é muito dinâmico, né? O sistema, né? Não é uma coisa que você aprendeu e tá feito na vida, né, Roberto? O tempo todo tem atualização, a burocracia é muito ainda, ele trouxe transparência, mas ele facilitou o acesso. Como é que está essa relação hoje? O Siconv, ao longo do tempo, ele vem se aperfeiçoando. Então, o grande ponto-chave é o planejamento, ou seja, você ter o seu projeto já bem estruturado, bem definido,
com essa inconstância que nós vivemos hoje no Brasil, ou seja, tanto político como economicamente, você pode reparar, por exemplo, um programa na área cultural, que é o alvo do... o Ministério da Cultura vai receber, sei lá, 10, 15 mil propostas de fomento cultural para estar analisando. Isso diante do seu orçamento que ele destinou justamente para esse programa. Então, a gente sabe que muitas vezes o pessoal no próprio Ministério, o número de técnicos é um pouco reduzido. Então, o técnico tem lá inúmeros projetos para estar analisando. Então, se ele pegar um projeto muito bem elaborado, bem fundamentado, que ele vê que realmente dá para ser implementado e executado, então a possibilidade desse projeto vir a ser firmado é enorme. É enorme. Então, tudo passa pelo planejamento, né? Um projeto bem estruturado. E que tipo de documentação é solicitada? Que tipo de... Essa análise que é feita? É tudo digital, né? Você disse. Tudo pelo sistema. Isso. Geralmente, os documentos solicitados são o plano de trabalho, que é feito já no próprio sistema, no próprio Siconv. E aí ele pede algumas declarações, informes jornalísticos, se aquele evento cultural já foi realizado mais de uma vez, ou seja, qual foi a média de público, como foi a recepção da crítica, da mídia. Não há uma padronização de quais documentos, assim, cada ministério ele elenca um número de documentos que você deve enviar ou não no ato da proposta. Há, porém, algumas situações que são as regularidades, ou seja, muitos municípios, mesmo com projetos bem elaborados, ou tanto ONGs, organizações sociais ou Estado, eles acabam não formalizando o convênio por conta de regularidade fiscal, que no caso do município, o Estado, é o que chamam de calque. Então, ou seja, se o município ou o Estado estiverem negativados no calque, isso impossibilita deles poderem firmar convênio com qualquer ministério. No caso da sociedade civil, eles têm pré-requisitos, tipo 3 anos de atividade, se não já foi incluído não responde a algum processo. Tanto Existem alguns pré-requisitos, tanto para... Oi? Isso, no geral, é tanto para a própria instituição quanto para os dirigentes, né? Costuma ter essa restrição. Isso, sim. Tá, então, na verdade, assim, é o que a gente costuma falar, né? Você tem toda uma fase ali que é de pré-requisitos, né? Ou seja, tem que ter todos os documentos liberados, precisa tá em situação adimplente, né? Ela tem que estar regularizada perante o governo, né? E o restante, na verdade, é um bom plano de trabalho, né? Você ter um objetivo claro, uma metodologia transparente, e aí com isso você consegue já aplicar dependendo do programa. Isso tem bastante programa sendo lançado sempre. Como é que é a atualização do sistema? Sim, geralmente, por determinação da LDO e depois da LOA, 90 dias após sancionada a lei orçamentária do governo federal, já começam a serem disponibilizados os programas. Esse ano, nós tivemos uma leva de programas sendo disponibilizados no mês de março até meados de maio, e agora, a partir do dia 19 de junho, está sendo disponibilizado novos programas para atender esse segundo semestre. Até porque o governo federal, nesse meado, ele lança ou um decreto ou uma portaria estabelecendo prazos. Ou seja, os proponentes têm um prazo para incluírem as suas propostas, e aí o governo federal tem um tempo para analisar, devolver, caso seja pertinente aos proponentes, para fazer as suas adequações, as suas complementações, reenviarem para o concedente, que seja o governo federal, concluir a sua análise, e aí após ser formalizado o instrumento, que pode ser um convênio ou um contrato de repasse. Então agora é a hora. Se alguém quiser ainda fazer algum convênio com o governo federal, o prazo
Final agora é esse momento mesmo, de 19 de junho, você falou que foi lançado, né, os convênios para o segundo semestre. Eles começaram agora 19 de junho. Alguns foram abertos 19 de junho, outros 23. Tem alguns que o prazo vai até amanhã, que o governo federal também tem lança o programa numa semana, fechando na outra. E aí acaba pegando todo mundo meio que... Esse amanhã, para quem está vendo a gravação, já foi, tá? Não vai dar mais tempo. Foi no final, seria final de junho, né? Exato. Tem alguns que encerram agora em julho. Um que eu tenho conhecimento se encerra, acho que início de setembro, alguns. Tá. Então, se alguém quiser ainda fazer o convênio com esse ano, é a hora de entrar lá no sistema. Mas o mais interessante, até porque, como a gente comentou aqui, né, o planejamento é a chave para você conseguir elaborar um bom convênio aí e também ter bons resultados, de fato, né? Porque às vezes a gente sai da corrida aí e não consegue, às vezes, ficar até amarrado no tipo de projeto que você se propõe a fazer. Então, também é uma maneira de entender que, mais ou menos, os prazos para fazer convênios, participar desses convênios com o governo federal, normalmente acontecem em março, né? Os convênios do primeiro semestre, é isso? E depois, novamente, em junho, julho, os do segundo semestre. Lembrando que talvez no próximo ano vai ser um ano atípico, né? Que justamente é um ano eleitoral. Então, ou seja, teoricamente só vamos ter o primeiro semestre, porque o governo federal, próximo ano, ele fica impossibilitado de repassar recursos ou assinar convênios 6 meses antes da eleição. Perfeito. Então é isso. Então, para quem tem o projeto, já está com tudo certo, já está no Sincov, Siconv, agora é a hora de fazer o envio. Para quem não está e quer se organizar, corre, porque também só vai ter, provavelmente, todos os convênios serão lançados no primeiro, bem no começo do ano, ali no máximo no primeiro trimestre, não é isso? É basicamente isso. Perfeito, perfeito. E me diga mais, então, você trabalha diretamente ligado aí com o governo do estado, nesse treinamento para prefeituras e organizações sociais, na elaboração de convênios através do Siconv. É isso? Como é que o pessoal... você trabalha, claro, no seu estado, mas isso é uma rede que acontece no Brasil inteiro. Como funciona? Quem tem dúvida? Como é que ela pode ter mais conhecimento? Se existem treinamentos para isso? Isso, Vitor. Aqui no estado, ou seja, um dos objetivos da rede Siconv, quando os estados assinaram junto ao Ministério do Planejamento a sua intenção, é de poder estar capacitando, estar treinando os profissionais na área de Siconv, porque o que se percebe é uma grande dificuldade dos profissionais entrarem operando. Então, todo mundo, de repente, quando fala Siconv a primeira vez, todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças. E, devido à alta rotatividade em alguns municípios, ou seja, a parte técnica ela não é, muitas vezes, qualificada. Então, ou seja, muitas vezes a pessoa cai no Siconv, cai na área de planejamento de paraquedas. Então, a intenção da rede é justamente estar mostrando os primeiros passos, mostrando, desmistificando o Siconv, mostrando que o Siconv não é nenhum bicho de 7 cabeças, não, é um software, uma plataforma web simples de ser operacionalizada e está auxiliando eles, ou seja, na área de planejamento, na área de elaboração das propostas, na sua execução, na prestação de contas, para que o convênio ele venha nascer e, como dizem, morrer sem grandes percalços, possa ser executado naturalmente. Perfeito. Aqui no estado de Sergipe, ou seja, a rede está ligada à Secretaria de Estado de Planejamento, onde, juntamente comigo, há mais 3 profissionais que atuamos nessa capacitação, no suporte, ou seja, caso o técnico, mesmo que ele não esteja atuando no Siconv, não tenha sido capacitado ainda, ele pode nos acionar via telefone ou pessoalmente na própria secretaria, e aí nós nos reunimos e tiramos as dúvidas, orientamos como deve proceder. E eu acredito que nos demais estados também atuem dessa forma.
Entendi. Então a gente tem tanto esse treinamento, essas informações, essa rede, ela funciona por estado. E aí tem uma central Exato. nacional? Sim, a central é o próprio Ministério do Planejamento. Tá. O Ministério do Planejamento é o canal, então, para quem quer saber mais informações aí. O site você falou, você pode repetir qual que é o site para quem quer ter mais informações sobre o Siconv? portal.convênios.gov.br. Então tá aí, também estou colocando na tela, então, para que você possa acompanhar aí quais são os convênios que o governo está liberando para a sua cidade e de fato é fundamental. Hoje mesmo eu estava lendo uma matéria de uma cidade no interior do estado do Mato Grosso e que o secretário de Cultura dizia, se não me engano a cidade chama Sinop, mas posso estar enganado. E o governador dizia, o secretário de Cultura dizia que mesmo o governo do estado tendo liberado mais de 2 milhões para a cultura no estado, sendo que 60% seria voltado para as pequenas cidades, a cidade não havia apresentado nenhum projeto. Então, o fato dela não apresentar nenhum projeto faz com que cada vez, de novo, é uma bola de neve. Quanto mais as pessoas apresentam, maior o recurso, quanto mais recurso, mais as pessoas apresentam. Se você, que é produtor cultural, que está fora das grandes cidades e que está ouvindo aqui essa entrevista, se você não começar, ainda que seja num pequeno projeto, conversar com a sua prefeitura para que ela esteja atenta aos convênios, para que ela possa participar e receber recursos do governo federal, e assim você vai desenvolvendo o seu território, porque com isso você, com o tempo, vai ter muito mais perenidades nas atividades culturais e assim contribuir também, né, para o desenvolvimento do cenário cultural em todo o país. Mas é isso. Então, olha, Roberto, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Eu não sei se você tem alguma outra mensagem aí final para poder contribuir com os produtores, contribuir com os gestores públicos da cultura, para que eles consigam cada vez acessar novos caminhos, inovar aí nas técnicas de captação de recursos e trazer o melhor resultado aí para o cidadão, para as pessoas aí que estão todas sendo envolvidas, né, por esses convênios. Bom, Vitor, eu mais uma vez agradeço a você e é isso, ou seja, nós gestores que atuamos na área de planejamento, tanto no caso institucional, município, estado, ou cultural, que é o público-alvo do seu canal, temos que nos planejar e elaborar bons projetos para que o recurso seja melhor distribuído. Porque o que é, na verdade, é uma má distribuição desse recurso justamente pela falta de bons projetos. Como costumo dizer lá no governo federal, dinheiro tem, o que falta são projetos. Olha, pessoal, quem acompanhou aqui até agora dorme com essa. Dinheiro tem, o que falta são bons projetos. Está na mão de vocês. Essa frase é muito, muito, muito relevante, viu, Roberto? Se o pessoal quiser conversar diretamente, como a gente falou, a respeito do Siconv, você temos os treinamentos regionais, temos o suporte por estado, né? Mas agora, se a pessoa quer falar com você, Roberto, fala, não, eu quero falar com o Roberto, como ela te encontra? Você tem algum site, algum e-mail de contato? Se a pessoa quiser saber mais informações diretamente com você. Bom, no momento, eu estou utilizando somente a ferramenta do WhatsApp. O telefone é 799-9981-8554. Maravilha. Então é só mandar um WhatsApp. As outras ferramentas eu estou implementando ainda. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Hoje em dia o WhatsApp ele realmente é um canal muito dinâmico, né? Então, assim, pessoal que tiver alguma dúvida aí, pode entre uma conversa entre o grupo de família e o grupo dos amigos da cidade, dá para mandar um WhatsApp aí, já tirar a dúvida rapidinho e estabelecer uma conversa com o Roberto Viana, ele que cedeu esse espaço aqui, veio conversar aqui com a gente sobre o Siconv e tenho certeza que contribuiu muito com todo mundo que está aí acompanhando esse vídeo. Eu agradeço mais uma vez, então, ao Roberto Viana, agradeço você que acompanhou aqui. Se você gostou do papo, curta o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes, envie esse material para os gestores da sua cidade, para os outros produtores, para que vocês se organizem e busquem esse recurso. Como o Roberto falou, existe recurso
disponível, né? E a gente tem que trabalhar para que esse discurso venha para as bases, venha para os municípios. Mais uma vez, muito obrigado. Como acabei falando, estou à disposição aos sergipanos que vieram assistir o vídeo na Secretaria de Estado de Planejamento para poder retirar. E aos demais brasileiros, como falei, através do WhatsApp. Um bom abraço a todos, uma ótima noite e até breve. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário se tiver alguma dúvida e aí a gente vai ampliando esse debate com todos os produtores culturais. Todo domingo tem uma nova entrevista aqui no canal da Ativo Cultural para você. Veja nossos vídeos, tem uma lista já com as entrevistas anteriores, aproveite e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e até!